Devido a questões de saúde e uma mudança de residência, tivemos que pausar as gravações nas últimas semanas. Enquanto isso, repostamos alguns vídeos antigos para não deixar vocês sem conteúdo. Em breve voltaremos com vídeos novos e muitos mistérios incríveis para vocês. Obrigado pelo carinho e compreensão. Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo nacional, histórico e muito sobrenatural também. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma figura histórica bastante polêmica envolvendo Dom Pedro I, que é a Marquesa de Santos, a sua principal e mais famosa amante. Seu nome, na verdade, era Domitila de Castro, mas é assim que ela é conhecida até hoje, como Marquesa de Santos. Nós vamos contar um pouco a parte histórica também da vida dessas duas figuras, que fizeram literalmente história aqui no Brasil, e depois nós vamos chegar na parte sobrenatural da história, que envolve também um local aonde Domitila de Castro ficou até o dia de sua morte, que é o Solar da Marquesa, lá em São Paulo, que é considerado também um lugar bastante assombrado. Eu espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Se gostar, por favor, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilha também na sua rede social. Se possível, se tornem membros também, porque isso nos ajuda muito, mas se não puder se tornar membros, compartilhando na sua rede social já nos ajuda muito. Um recadinho bem rápido também antes de começar a história. Se você gosta de histórias envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube, Castelos do Tempo. Lá nós também colocamos, alguns vídeos aqui do Mistérios, mas também tem outros vídeos que não estão aqui nesse canal. Tá bom, pessoal? Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Domitila de Castro Canto e Melo, mais tarde conhecida como a famosa e polêmica Marquesa de Santos, nasceu em São Paulo no dia 27 de dezembro de 1797. Chamada por Titília por seus familiares e amigos, Domitila era a sétima e penúltima filha de João de Castro Canto e Melo, o primeiro visconde de Castro, e também da viscondessa Escolástica Bonifácia de Toledo Ribas. Por pai, a Domitila ela descendia da nobreza lusitana e pela mãe ela tinha então as raízes das primeiras famílias paulistas, das primeiras famílias mais bem abastadas. Domitila era uma mulher alta, tinha pele extremamente clara, cabelos pretos e expressivos olhos escuros. Era considerada uma mulher bastante atraente para o seu tempo. No dia 13 de janeiro de 1813, com apenas 15 anos de idade, Domitila casou-se com o alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça, oficial do 2º Esquadrão do Corpo dos Dragões da cidade de Vila Rica, Minas Gerais, aonde ela inclusive foi morar. Domitila foi sempre considerada uma mulher muito à frente do seu tempo, destemida. Ela não tinha medo de colocar em prática aquilo que ela achava que ela realmente deveria fazer. E isso ela demonstrou claramente para a alta sociedade, onde ela participava desde muito cedo. Isso em 1816, ela fez uma coisa que contrariou bastante muitas pessoas, mas ela não estava nem aí, e o pai dela também deu bastante apoio para a filha nesse período, porque em 1816 ela simplesmente abandona o marido dela em Minas Gerais e vai morar novamente na casa dos pais dela em São Paulo, levando com ela seus 2 filhos, porque a Domitila ela teve 3 filhos com o Felício, mas apenas 2 sobreviveram até a idade adulta. O filhinho dela mais novo acabou falecendo muito cedo. O nome dos filhos de Domitila eram Francisca, Felício e João. João, que era o mais novo, foi o que acabou falecendo em tenra idade. Mas por que a Domitila tomou essa atitude? Por que o pai dela, que era considerado também
bastante conservador, ele era um visconde e ele, de boa, aceitou novamente a filha dele dentro de casa. Quanto à mãe dela, eu não sei como foi a reação, mas o pai deu total apoio porque a Domitila estava sofrendo bastante violência doméstica junto com o esposo dela. Dizem que ele bebia muito, perdia muito dinheiro em jogatinas, batia bastante nela, inclusive nos filhos, mas quando ele começou a praticar essa violência com as crianças, ela não aceitou e voltou para a casa do pai. Com essa decisão da Domitila de voltar para a casa do seu pai, isso pegou o Felício realmente de surpresa, porque ele achou que a esposa jamais o abandonaria, ainda mais naquela época. Estamos falando em 1816, aonde as mulheres eram muito dependentes e também submissas aos seus maridos, nem todas elas. No caso da Domitila, ela era um caso à parte, realmente ela não aceitou que os filhos sofressem violências. No caso dela, ela aturou até um determinado tempo, mas quando ele bateu nas crianças, ela foi embora e isso pegou ele de surpresa, porque simplesmente ela arrumou as malas, deixou um bilhete para ele e voltou para a casa do pai. Ele ficou totalmente desesperado, pediu transferência porque ele era alferes, que era um cargo militar que hoje não existe mais no Brasil. Pelo que um inscrito deixou aqui para mim, essa patente ainda existe em Portugal, mas no Brasil não existe mais. Então ele pediu transferência de Minas Gerais para São Paulo, conseguiu essa transferência de uma forma muito rápida, pediu perdão para a esposa dele, pediu uma nova chance e ela acabou aceitando. Mas muitos historiadores acreditam que esse pedido de perdão que o Felício fez para Domitila não foi propriamente por amor, mas sim por causa de um plano financeiro e diabólico que ele já estava arquitetando há algum tempo contra a própria esposa. Que plano seria esse? Na verdade, a mãe do Felício, ela faleceu e ela deixou algumas terras. Mas para que ele pudesse vender essas terras, como a Domitila era casada no civil e também no religioso com ele precisaria também da assinatura dela. Então, talvez foi por isso que ele realmente quis voltar para a esposa. Por algum motivo, a Domitila não aceitou vender essas terras, até porque o marido perdia muito dinheiro em jogatinas, talvez ela também já estava pensando em reservar a sua herança e também a dos filhos, então ela não aceitou. Com isso, Felício fez o quê? Ele falsificou a assinatura dela e depois ele tentou assassiná-la e por muito pouco ele não conseguiu. No dia 6 de março de 1819, Felício armou uma emboscada próximo à Bica de Santa Luzia, localizada em São Paulo, onde ele esfaqueou sua esposa violentamente. Tentando justificar o crime como legítima defesa da honra, Felício alegou, sem apresentar provas, que sua esposa lhe era infiel. O alferes foi preso e levado para o Rio de Janeiro e Domitila levou mais de um mês para se reestabelecer. E parece que os golpes aonde ele aplicou com mais violência foi justamente no abdômen dela. Felício também colocou que o motivo das brigas que ele tinha com a esposa era por causa de um grande ciúme que ele tinha de Domitila com o coronel Francisco de Assis Loreno. Mas isso, gente, nunca foi comprovado. Domitila sempre teve fama, né? Até hoje ela tem fama de ter sido uma mulher muito promíscua, mas tem muitas coisas também na história dela que foram bastante distorcidas. Morando com os pais em São Paulo, Domitila conheceu o imperador do Brasil, Dom Pedro I, durante sua primeira estada na província. O irmão mais novo da Domitila, ele também era alferes e se chamava Francisco de Castro, e ele integrava a guarda pessoal de Dom Pedro I quando ele ainda era príncipe regente, isso no ano de 1822. Como Francisco tinha um relacionamento muito próximo e também de confiança com Dom Pedro I, ele acabou contando para o imperador algumas coisas a respeito da família dele e também passou para o Dom Pedro toda a situação, né, bastante polêmica e difícil que a Domitila de Castro estava enfrentando. Dom Pedro ficou muito curioso para tentar conhecer um pouco mais a história dela e quando o irmão dele mostrou um retrato da Domitila para o Dom Pedro, diz que esse homem já ficou totalmente encantado e pediu, por favor, para que ele fosse apresentado a Domitila e assim acabou sendo feito. Ou seja, o irmão dela, na verdade, é que fez essa ponte entre os dois. O grande interesse que Dom Pedro I demonstrou por Domitila de Castro transformou-se em um romance totalmente enlouquecido. Eles eram discretos inicialmente,
Mas depois esse romance se tornou totalmente escancarado para toda a sociedade, inclusive para a imperatriz, que era esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina. O primeiro encontro mais íntimo entre os dois ocorreu exatamente no dia 29 de agosto de 1822, quando Domitila recebeu reservadamente o imperador em seus aposentos na Rua do Ouvidor. Durante 7 anos, a relação dos dois não teve limites, como comprovam as cartas trocadas entre eles nesse período. Há muitas cartas que foram trocadas, tá? Principalmente Dom Pedro escrevia muito mais para Domitila do que ela para ele. Estima-se que exista cerca de 143 até mesmo 200 cartas que ele enviou para ela. A relação deles realmente era algo muito sensual, muito erotizado, e essas cartas, elas eram entregues pelos criados, né, de Dom Pedro I, criados de grande confiança, e ai deles se falassem alguma coisa, mas ele também não assinava essas cartas com o nome dele. Algumas até ele assinava, aquelas cartas que eram um pouquinho menos sensual, vamos dizer assim. Agora, aquelas cartas que ele escrevia para ela, com um teor praticamente erótico, ele assinava como Demonão ou como Fogo Foguinho. Eu vou ler para vocês agora um trecho de uma dessas cartas, tá? Uma das mais romantizadas, e eu quero que vocês depois deixem para mim o que vocês acham do conteúdo dessas cartas. Dom Pedro escreveu o seguinte, abre aspas, nada mais digo senão que sou teu, e do mesmo modo, quer esteja no céu, no inferno ou não sei onde, tu existes e existirás sempre em minha lembrança, e não passa um momento que meu coração não me doa de saudades tuas. Fecha aspas. Essa declaração foi enviada por carta no dia 29 de novembro de 1826 e quem assinava era alguém intitulado como Fogo Foguinho. E esse escritor romântico também poderia ser chamado, é claro, de Dom Pedro I do Brasil. Em uma dessas cartas, bem polêmicas, que ele encaminhava para Domitila, em uma delas ele colocou também algo muito peculiar, que era um chumaço de pelos do seu próprio corpo. Em um dos trechos dessa carta, onde ele colocou esse chumaço de pelos, o Dom Pedro escreveu o seguinte para a sua amada, abre aspas, já que não posso arrancar meu coração para te mandar, recebe esses 2 cabelos do meu bigode que arranquei agora mesmo para te mandar. Fecha aspas. Só que nesse envelope, gente, onde ele colocou essa carta, que hoje inclusive está guardado na Biblioteca Nacional, há muito mais do que 2 fios de bigode, como ele menciona. E alguns historiadores que estudam a fundo a vida de Dom Pedro e também de Domitila de Castro, eles afirmam que, na verdade, não são pelos, né, não são fios do bigode, mas sim que são pelos pubianos. O romance de Dom Pedro com Domitila de Castro já não era segredo para mais ninguém. A imperatriz Leopoldina já estava enfrentando uma grave depressão também por causa desse romance escancarado. Eles já não conseguiam mais disfarçar e, na verdade, a Domitila, segundo alguns relatos, ela fazia questão, sim, de dizer que ela era a amante preferida de Dom Pedro, porque, na verdade, ela não foi a única. Esse fogo que eles sentiram no começo da relação, na verdade, não foi algo muito duradouro, porque enquanto Dom Pedro estava tendo esse romance com a Domitila, que sim, era sua preferida, ele também estava saindo com cerca de 16 amantes. A Domitila também ganhou muitas vantagens tendo esse relacionamento com Dom Pedro, não somente em imóveis que ela ganhou, vestidos, joias e muito dinheiro que ele dava para ela, mas ela também conseguiu se livrar de um grande problema que ela tinha na justiça, que era aquela denúncia de ter sido uma mulher adúltera, porque o Felício colocou ela na justiça, dizendo que, na verdade, ele tinha sido um homem traído e era por isso que ele tinha sido preso. Eu não sei quanto tempo ele ficou preso, mas ele se incomodou bastante na justiça. Só que, misteriosamente, após a Domitila de Castro ter esse romance com Dom Pedro, a igreja também ficou a favor dela e esse caso terminou como o seguinte: a Domitila era vítima, e realmente ela era porque ela apanhava bastante dele, e não foi provado que ela teve nenhum caso extraconjugal enquanto ela estava casada com o Felício.
Mas também foi feito um acordo, tá? Meio que por trás dos panos. E o que aconteceu? Em troca da boa conduta e da promessa do Felício jamais voltar a importunar, né, a ex-mulher, ele foi nomeado administrador da feitoria imperial em Periperi. Mas isso aconteceu, gente, porque o Dom Pedro I deixou muito claro para todo mundo, todos os políticos da época, inclusive também os líderes eclesiásticos, sabiam que a Domitila de Castro era uma amante, que ela estava se tornando uma pessoa bastante perigosa também nesse sentido, porque ela já estava também dando muitas opiniões políticas na vida do Dom Pedro e também do Brasil, já estava interferindo bastante nessas decisões, porque dizem que naquele período em que ele realmente estava muito apaixonado por ela, ele fazia tudo o que essa mulher mandava. Apesar da sua famosa ligação com Domitila de Castro, pouca gente sabe, mas o Dom Pedro I ele também teve um caso com a irmã dela, a senhora Maria Benedicta de Castro Canto e Melo, que mais tarde se tornou a futura baronesa de Sorocaba pelo casamento com o barão Boaventura Delfim Pereira. O barão, gente, ele acabou assumindo a paternidade de um filho do imperador com a sua própria esposa. Esse menino nasceu no ano de 1823 e ele recebeu o nome de Rodrigo Delfim Pereira. E durante o Império, na sua juventude, o Rodrigo ele também foi comendador na corte. Não se sabe ao certo se o barão sabia que esse filho não era dele logo de início ou se ele ficou sabendo disso mais tarde. Mas uma coisa é fato, 3 anos depois dessa criança nascer, ele ganhou o título de barão e também a esposa dele automaticamente se tornou baronesa de Sorocaba. Após a proclamação da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, já como imperador do Brasil, em 1823, o Dom Pedro I ele tomou uma atitude que desagradou bastante a sua corte e também a sua esposa. Ele simplesmente instalou a Domitila de Castro no Rio de Janeiro para que ele pudesse ter a sua amada mais próxima a ele, porque ela estava em São Paulo e ele morava no Rio de Janeiro. Então ele conseguiu essa transferência dela junto com os filhos e isso foi o maior bafafá. Muita coisa aconteceu, o casamento dele entrou em uma grave crise, eu não sei como a Leopoldina ainda insistiu nesse casamento, mas ele não estava nem aí, ele queria Domitila perto dele a todo custo. Quando a Domitila se mudou para o Rio de Janeiro, inicialmente ela ficou no bairro de Mata Porcos, hoje é o atual bairro do Estácio. No dia 4 de abril de 1825, como era comum nas cortes europeias, a Domitila ela ocupou a função, gente, de dama de honra da própria imperatriz Leopoldina, que, muito humilhada, acabou desabafando essas dores em carta para uma irmã dela. No dia 12 de outubro do mesmo ano, no aniversário do imperador, a Domitila tornou-se viscondessa de Santos, pelos serviços prestados à imperatriz conforme decreto imperial. Olha a situação, a Leopoldina sabia que a Domitila era amante do marido dela, mas ela teve que engolir essa mulher dentro de casa. A Domitila também sabia que a Leopoldina já tinha conhecimento disso tudo, porque, segundo alguns relatos falam, ela gostava muito de exibir presentes caríssimos que ela ganhava e que, inclusive, eram joias iguais a que o Dom Pedro dava também para a Leopoldina. Então, ou seja, ela gostava muito de deixar a sua marca, de dizer que ela era amante preferida do esposo da imperatriz. Então, ela se tornou dama de companhia. Olha a situação caótica que a Leopoldina acabou passando. É por isso que, por muito tempo, a Marquesa de Santos foi tão odiada pelos súditos da imperatriz, que era bastante querida pelo povo também. Acostumada a receber presentes luxuosos, em abril de 1826, Domitila recebeu um sobrado, conhecido como Casa Rosada, que está localizada perto da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Hoje é o Museu do Primeiro Reinado. O Dom Pedro, ele não tinha limites, ele se envolvia mesmo com várias mulheres, nunca conseguiu ficar com uma mulher
só ao mesmo tempo, ele teve várias amantes. Eu não sei como é que a Domitila reagia a isso tudo, se ela entendia muito bem, se a paixão dela era tão forte assim por ele, ou se a questão financeira e social também falava mais alto para ela. Mas o que se sabe é que ele tinha um ciúme doentio dela, que ele colocava vários guardas para poder fazer a vigia das casas aonde ela morava, porque ela se mudava bastante também, ela gostava muito de passear, de fazer compras. Geralmente ela ia sozinha, mas ela estava sempre sendo vigiada e isso também era uma coisa que incomodava bastante ela. É aquela coisa, né? Ele fazia, ele traía, então quem faz também tem medo de acabar recebendo um dia. Segundo a historiadora Mary Del Priore, o relacionamento também foi marcado por muitas brigas, principalmente pelos ciúmes que o Dom Pedro tinha de Domitila. E isso ela também deixa claro em um livro que ela escreveu chamado A Carne e o Sangue. A paixão de Domitila e Dom Pedro sempre teve muitos altos e baixos durante 7 anos. Eles romperam várias vezes, mas sempre era ele quem acabava procurando ela e ela aceitava ele de volta. Dom Pedro I teve 7 filhos com a primeira esposa, que era Dona Leopoldina, uma filha com a segunda esposa, era a imperatriz Dona Amélia de Leuchtenberg, e 5 filhos com Domitila de Castro. Só que assim, gente, nós falamos bastante sobre esse triângulo amoroso também em um outro vídeo que nós temos aqui no canal chamado Fantasmas Imperiais do Brasil. Se você ainda não viu, depois desse vídeo, corre lá que tá bem interessante essa história. Só que o Dom Pedro, ele teve outros filhos também. Na verdade, os historiadores, eles não sabem exatamente quantos filhos esse homem teve, porque ele teve envolvimento com várias mulheres. Alguns estimam que ele pode ter tido cerca de 20 filhos ou mais. E assim, gente, há uma história, tá, que está em várias biografias também da vida de Dom Pedro I, dizendo que inclusive ele teve um filho com uma freira portuguesa. No período em que Domitila ficava na corte, ela acabou exercendo um poder ainda maior nos negócios de Dom Pedro e também do governo. Isso já estava deixando a imperatriz bastante incomodada também, porque a Leopoldina era uma mulher extremamente inteligente. Muitos historiadores batem na tecla que, na verdade, toda aquela arquitetura envolvendo a independência do Brasil foi projetada por ela. Ela era uma mulher muito inteligente também, tinha um comportamento também bastante tranquilo, não era de ter grandes discussões com o marido, mas essas questões das traições dele feriam ela profundamente, porque ela era realmente apaixonada pelo marido dela. Para vocês terem uma ideia da falta de pudor nesse sentido, muitos compromissos que o Dom Pedro assumia de forma política, locais que ele tinha que discursar, ele simplesmente deixava a Dona Leopoldina em casa, que também tinha uma saúde bastante fragilizada, principalmente durante as gestações dela, e ele acabava levando quem para poder representar? A Marquesa de Santos, porque o Dom Pedro, no dia do aniversário dele, ele deu o título de viscondessa, só que mais tarde ele aumentou esse título para Domitila de Castro, passando ela então para a Marquesa de Santos, e é até hoje assim que ela é conhecida. Em 1828, quase 2 anos após a morte de Leopoldina, Dom Pedro não conseguia arranjar uma esposa. A sua fama de homem promíscuo era voz corrente entre a nobreza europeia. Por razões de Estado, Dom Pedro I decidiu romper seu relacionamento com Domitila de Castro e a expulsou da corte no ano de 1829. Essa foi a condição para o casamento com a princesa da Baviera, né, a princesa Amélia. Essa foi a condição para que essa mulher se casasse com ele. A Domitila não aceitou nada bem essa história, ficou enfurecida, eles tiveram uma briga muito feia, mas ela teve que acatar, porque querendo ou não, sendo amante dela ou não, ele era o imperador do Brasil. Enfim, de volta para São Paulo em companhia das suas 2 filhas que ela teve com o imperador, porque alguns filhos que ela teve com ele também acabaram falecendo ainda muito jovens. A Domitila, ela adquiriu um casarão na antiga Rua do Carmo, que hoje se chama Roberto Simonsen, que fica no número 136. Esse casarão, gente, ele é o famoso Solar da Marquesa, que é considerado por muitas pessoas como um dos locais mais assombrados de São Paulo, e uma foto misteriosa teria mostrado que o solar ainda é habitado pelo espírito da Marquesa de Santos,
e também do seu último esposo, e nós já vamos chegar nessa parte sobrenatural do vídeo. Fica comigo até o final da história, gente, porque é muito interessante mesmo. Os relatos sobrenaturais que foram deixados sobre esse solar é muito interessante mesmo. Em 1833, Domitila de Castro uniu-se ao brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que era um rico fazendeiro de Sorocaba e 2 vezes governador da província. Ou seja, ela também, de certa forma, se tornou a primeira-dama. O relacionamento entre os dois durou 24 anos e eles tiveram 6 filhos, mas infelizmente só 4 chegaram à fase adulta. Nesse solar da Marquesa, que era a casa onde eles moraram por muitos anos, eram realizadas festas e grandes saraus. E no ano de 1857, então, a Domitila ficou viúva, tá? O esposo dela, o Rafael, ele acabou falecendo e durante os 10 anos seguintes ela se dedicou totalmente às suas obras de caridade e não casou novamente, mesmo tendo recebido algumas propostas. Domitila morou no solar da Marquesa, como é conhecido, durante 33 anos e era a sua residência predileta. A Marquesa faleceu em São Paulo em novembro de 1867, aos 69 anos de idade. O solar onde viveu com Tobias hoje abriga o Museu da Cidade de São Paulo e Domitila viveu lá até a sua morte. O solar da Marquesa, com o tempo, se tornou um ponto turístico muito importante no centro histórico da cidade de São Paulo. Apesar de várias modificações e restaurações também que ocorreram ao longo dos anos, algumas características permanecem inalteradas no edifício, como, por exemplo, as áreas externas e um espaço interior que abriga a famosa banheira da Marquesa. Essa banheira da Marquesa, muita gente acredita que realmente tenha pertencido a ela, mas alguns historiadores ficam um pouco na dúvida, então é incerto. Mas uma coisa é fato, pertencia à casa dela. Dentro desse solar, as paredes ainda exibem o mesmo material original e os vitrais permanecem totalmente intactos. Dentre muitos mistérios que cercam esse solar, está um intrigante túnel que tem sido alvo de rumores e especulações ao longo do tempo. Muita gente fala que esse túnel teria sido utilizado para que o Dom Pedro pudesse se encontrar às escondidas com a Domitila, mas isso é totalmente desacreditado pelos historiadores, porque nesse período em que ela estava lá, nesse período em que ela comprou esse solar, o Dom Pedro já estava em Portugal, bastante enfermo também, então é praticamente impossível que os dois tenham se encontrado. Então muita gente também acredita que esse túnel, que fica bem escondido, é um local bem pequeno mesmo, tenha sido por algum tempo algum tipo de cisterna. Referente ao Dom Pedro I, gente, ele já estava muito doente nesse período, tá, em que a Domitila já estava morando no solar. Ele faleceu vítima de tuberculose aos 35 anos de idade no dia 24 de setembro de 1834. Dom Pedro nasceu e faleceu no mesmo quarto no Palácio Nacional de Queluz, em Portugal. E por essas circunstâncias, então, fica praticamente impossível ele ter utilizado aquele túnel para se encontrar com a Domitila de Castro. Eles realmente romperam o romance, mas dizem que mesmo após eles terem colocado um ponto final, eles se correspondiam bastante por carta também. Domitila de Castro doou bastante dinheiro para a construção da capela do Cemitério da Consolação na capital paulista, onde está sepultada. O seu túmulo, gente, ele é um dos mais visitados de São Paulo e ele sempre apresenta algumas plaquinhas de agradecimento por alguma graça alcançada. Há uma lenda, tá? Isso não é confirmado, mas há uma lenda que dizem que algumas meninas que fazem programa também pedem algumas graças para Domitila de Castro e que elas teriam sido atendidas. Mas como eu falei para vocês até então, isso não passa de uma lenda urbana, apesar de sim, algumas plaquinhas em agradecimento a ela por alguma graça, possivelmente alcançada, também esteja presente no túmulo dela. Esse cemitério da Consolação, ele é considerado também um dos locais mais assombrados de São Paulo, não somente pelo espírito da Domitila de Castro, mas também por outros, e quem sabe ele pode ser também um tema para um próximo vídeo. Se você tem interesse também em vídeos referentes a cemitérios, deixa aqui para mim no comentário.
Algumas pessoas afirmam, inclusive alguns funcionários que trabalham geralmente no período da noite, eles falam que já viram uma mulher com trajes de época e que essa mulher teria muitas características físicas da Domitila de Castro e que ela é vista com uma rosa vermelha andando entre os túmulos, não somente no túmulo dela. Então, não dá para comprovar se essa história é 100% verdadeira, são histórias que o povo conta, mas existem outros relatos também de pessoas que costumam visitar o cemitério no pôr do sol e eles também falaram que já viram uma visão de uma mulher bastante misteriosa com um vestido que não é do nosso tempo e que essa mulher estaria bem próximo também do túmulo da Domitila, só que quando essas pessoas tentam se aproximar dela, essa mulher simplesmente desaparece. O solar da Marquesa, para muitos médiuns sensitivos, né, enfim, pesquisadores do paranormal, inclusive também funcionários e visitantes do casarão, eles consideram esse lugar, sim, bastante assombrado, e segundo relatos, esses espíritos, tanto da Domitila de Castro quanto do seu esposo Rafael Tobias, eles ainda não conseguiram desapegar da vida glamourosa e festiva que eles tinham e que eles agem ainda como se a casa fosse deles, que sim, que eles teriam consciência que eles já não pertencem mais a esse plano, mas que eles se recusam a abandonar aquele solar aonde eles foram tão felizes. Como muitos jantares, bailes eram ofertados pela Domitila para a sociedade paulista, tá, gente? Porque muita gente falava mal dela, mas na hora de estar dentro da casa dela também era o primeiro a estar lá para puxar o saco, né? Mas enfim, ela oferecia muito também esses jantares e alguns funcionários falam que até hoje, principalmente os vigilantes noturnos, né? Porque essa casa ela tem uma vigilância diurna e também noturna. Então, esses vigilantes que ficam durante o período da noite, eles contam que muitas vezes eles escutam barulhos de música, barulhos de talheres, como se alguém estivesse comendo alguma coisa, risadas, que eles sentem também cheiros de comida, como se algo estivesse sendo servido, e na hora que eles vão verificar se tem alguma coisa errada, simplesmente não há ninguém naquele local. Pelo menos ninguém visível. Outras coisas também que costumam acontecer no solar da Marquesa é a presença de alguns perfumes que também são sentidos de uma forma como se esse perfume estivesse também muito próximo de uma roupa guardada há muito tempo. Então, esses perfumes também simplesmente aparecem e desaparecem com muita rapidez, a pessoa fica até um pouco confusa para saber se realmente ela sentiu aquilo tudo, só que são relatos de muitas pessoas, pessoas que não são da cidade de São Paulo, pessoas que vêm de vários locais do Brasil que não conhecem muitas vezes a fundo essa história sobrenatural, mas que deixam também esses relatos para a administração do solar. Risos, passos e portas e janelas que se abrem sozinhas também são outros relatos bastante comentados, principalmente pelos funcionários. Na reabertura do Museu da Cidade de São Paulo, ou seja, o solar da Marquesa de Santos, coisas muito misteriosas foram relatadas para a administração do lugar, que estava obviamente presente na comemoração. Nessa noite de reinauguração, muitos relatos de pessoas diferentes chegaram até a administração do lugar. Esses relatos, gente, eles eram praticamente idênticos e diziam que um casal caracterizado com roupas muito parecidas com as das fotografias de Domitila e de Rafael estavam passeando na varanda do solar. Só que tem um detalhe, quando essas pessoas tentavam chegar perto desses supostos atores, eles simplesmente desapareciam. A coisa foi tão nítida, foi tão realista que muitas pessoas parabenizaram a administração do solar por terem contratado sósias, atores muito parecidos com Domitila de Castro e também com o esposo dela. Isso porque algumas fotografias dos dois estão em exposição no solar. Algumas pessoas também falaram que não iriam mais ficar naquela reinauguração porque elas tinham muito medo de coisas sobrenaturais e quando eles perceberam que esse casal caracterizado, né, como Domitila e Rafael Tobias, eles estavam simplesmente flutuando. Algumas pessoas falaram que não viram mais os pés dessas pessoas e teve gente que afirmou que simplesmente saiu de lá
não quis mais ficar no lugar e considera realmente aquele lugar muito assombrado, e quando eles viram aquele tipo de cena, eles não conseguiram mais continuar ali. Há também relatos de pessoas que passaram mal, caiu a pressão, tiveram que ser atendidas porque afirmaram que viram espíritos. Há um relato de uma senhora que tentou falar com um nobre cavalheiro com trajes militares do século XIX, e isso teria acontecido nessa mesma noite em que aconteceu a reinauguração. Só que, ao tentar se aproximar desse homem, essa mulher falou que ele simplesmente a ignorou. Ela falou para ele que ele era um homem muito bonito, muito bem trajado, que ele era idêntico ao Rafael Tobias, mas ela falou que simplesmente ele nem olhou para ela. Ele simplesmente foi em direção à varanda, ela foi atrás desse homem, só que quando ela chegou na varanda ele não estava mais. Ela ficou muito chateada porque ela se sentiu ofendida e fez uma reclamação também para a administração do solar, só que foi tanta reclamação nesse dia que naquele momento eles não falaram nada, pediram desculpas, acabaram de certa forma confirmando que tinham alguns atores, só que no dia seguinte muitas pessoas voltaram lá porque acharam aquilo tudo muito estranho, e somente no dia seguinte isso teria sido desmentido, teria sido falado, olha gente, nós não contratamos ninguém. Só que teve tanto relato que a gente ficou até sem saber o que fazer, e só depois muitas pessoas que voltaram lá é que souberam que o que elas viram realmente não eram atores, e sim possíveis, folcloricamente falando, fantasmas. Muitos funcionários falaram que Domitila de Castro ainda habita aquele solar e que aqueles que são mais sensíveis, que não têm medo, que se consideram inclusive médiums, conversam com ela praticamente todos os dias e que ela passa inclusive algumas orientações para casa. Outros relatos também muito interessantes falando a respeito de perfumes é que algumas pessoas falaram, tá, tanto funcionário quanto visitante, eles dizem que tem momentos que esse cheiro de perfume é tão forte, principalmente nos aposentos da Domitila de Castro, tá? Dizem que algumas poças de perfume se formam no chão, se formam em cima de algum móvel, mas que simplesmente aquilo tudo desaparece em questão de segundos. No começo do vídeo eu falei para vocês que uma foto misteriosa teria sido tirada por uma visitante, tá? Ela tirou uma foto de uma das janelas do solar e duas figuras bastante intrigantes acabaram aparecendo. Dá a impressão realmente, vou deixar aqui para vocês essa foto, e vocês deixem aqui para mim no comentário o que vocês acharam dela, porque assim, gente, nem tudo é sobrenatural, nem tudo é conseguido também ser captado em uma fotografia, mas eu vou deixar aqui para vocês. Supostamente seria, então, a presença de uma mulher com trajes de época e de um homem também com trajes antigos e militares. E para essa visitante, que eu não consegui descobrir o nome, ela garante que sim, que ela captou os espíritos de Domitila de Castro e de Rafael Tobias. Eu não sei se essa foto passou por alguma análise, eu não sei se ela é verdadeira, não estou acreditando nem desacreditando, mas eu não consegui maiores informações a respeito dela, mas eu vou deixar aqui para vocês. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo histórico, sobrenatural, que eu sei que é bem o jeito que vocês gostam. O nosso público sabe que o nosso canal, ele fala a parte histórica e depois ele vem para a parte sobrenatural também, tá bom? Deixa o like se gostou. Deixa para mim seu comentário, também se não é inscrito, se inscreve. Recomenda também o nosso canal para algum amigo seu que gosta de histórias sobrenaturais, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já estamos quase alcançando 25 mil inscritos e devemos tudo isso a vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!